Muito bem, meus caros, hoje a gente conversa um pouquinho mais sobre fundos de investimento e eu trago para vocês a visão dos ETFs, que são os Exchange Traded Funds, que são uma modalidade de investimento em fundos de investimento feitas diretamente no ambiente da bolsa, diretamente na B3. E as ETFs têm diversas vantagens em relação aos fundos tradicionais e por isso é uma grande aposta que eu faço para quem quer iniciar no mercado de investimentos e tem pouco dinheiro, pouco tempo, pouca experiência em relação ao mundo dos investimentos. Bom, antes de passar para lá, eu quero mostrar para você alguns detalhes importantes sobre ETF, só para fazer uma comparação. A ETF, Exchange Traded Funds, são fundos de investimento, nada mais são do que fundos com as mesmas características que nós vimos lá dos fundos de investimentos bancários, mas que são negociados no ambiente de bolsa, diretamente no ambiente de bolsa. O investidor, quando compra uma ETF, está comprando, na verdade, vamos colocar assim, um fundo, é um fundo como nós vimos, mas é um fundo de renda passiva, ou seja, que ele usa um benchmark, ele então procura se comparar com um determinado tipo de indicador ou indicadores. Normalmente nós temos fundos de investimento de bolsa que copiam indexadores importantes, como por exemplo o Ibovespa, que são as ações que compõem o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, da B3, ou então o IBRX50, que são as 50 ações mais negociadas da bolsa. Tem fundo de tudo que você possa imaginar. O interessante das Exchange Traded Funds são as características que governam elas. Primeiro, bom, é um fundo como outro qualquer, então é um fundo de investimento, quer dizer que as mesmas características que você tem em relação à tributação, em relação a prazos, em relação a características, tudo que você tinha do mercado bancário também vale para esse mercado de bolsa. Outra coisa interessante é que você compra pelo código da ação, então quer dizer que você compra como se fosse, é muito parecido com o que nós temos em relação a uma ação, mas na verdade você está comprando uma cota de um fundo de investimento negociado na bolsa, e aí vem as características que são mais importantes e mais interessantes para essa modalidade. Eles são administrados e geridos, então tem a administração, a gestão, todo o corpo profissional de uma grande instituição financeira. Então você vai ter fundos que são negociados pelo Itaú, são inclusive administrados pelo Itaú. Aliás, o Itaú é o que mais tem fundos de investimento imobiliário listados na Bovespa, pelo levantamento que eu fiz para esse encontro de hoje. Você tem fundos de ETFs que são administrados por outros bancos, outras instituições financeiras, e todas elas com uma estrutura profissional muito elevada. E mais interessante, você tem valores iniciais como se fosse o preço de uma ação. Então o preço é bastante baixo de cada cota. Você compra como se você estivesse comprando uma ação mesmo. Você vai ter ali, vai pagar R$ 150 por uma cota, outra lá você vai pagar R$ 80. Então cada um vai ter a sua cota. O mais interessante disso aí tudo é que as taxas de administração são infinitamente mais baratas do que o mesmo fundo negociado num banco. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um fundo aqui que é o PIBB11, é o Papéis Índice Brasil Bovespa 11, que copia ou tenta copiar, tenta se aderir, perdão, ao IBRX 50, que são as 50 ações mais negociadas da bolsa. Esse PIBB11 você compra de duas formas. Ou você compra diretamente na bolsa de valores, então você vai encontrar lá na Bovespa, na B3, como uma ETF com esse código que eu estou te falando, ou você vai comprar via Banco do Brasil. E Banco do Brasil você vai pegar um fundo de PIBB11. Só para você ter uma ideia, até pouco tempo atrás, eu acabei não revisando isso agora, mas depois você pode entrar no site. Inclusive essa vai ser a sua tarefinha. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Então, pouco tempo atrás, eu tinha consultado no site do Banco do Brasil, a taxa de administração era de 1,5% ao ano. E o investimento era a partir de R$ 400. O que significa isso? Que você investia uma grana relativamente pequena e você ganhando ou não ganhando dinheiro, 1,5% do seu patrimônio era corroído pelo fundo. Sendo que na ETF, o negociado na Bovespa era de 0,05% ao ano. É uma diferença brutal entre um e outro. Então, quer dizer, não vale a pena você ir para banco para pegar um fundo, principalmente se esse fundo for negociado no ambiente B3, porque o banco tem seus custos operacionais e ele vai cobrar por esse serviço que ele vai fazer para você.
Bom, então eu recomendo muito que você vá para o ambiente de ETF. Outra coisa importante da ETF é que aí pode ser um fator limitador. E ele funciona muito como se fosse uma ação. Como ele parece uma ação, lembrando que não é uma ação, né? A gente está falando de uma cota de um fundo, como ele parece uma ação, você precisa ir no ambiente de corretora. E muitas pessoas não têm tempo, não têm paciência, não têm disponibilidade, têm preconceito, inclusive, do ambiente de corretora e acabam não investindo. Se eu falar para você que tem até ETF de tesouro direto, você não vai acreditar e é uma modalidade muito importante. Ou seja, isso aqui é uma solução para quem tem pouco dinheiro, para quem tem pouco tempo, para quem tem pouca experiência, para quem tem pouca disponibilidade. Às vezes você é um empreendedor, você é um trabalhador, não tem tempo, disponibilidade para cuidar de outra coisa que não seja a sua atividade principal. As ETFs são uma boa opção, principalmente porque você tem do outro lado uma administração e uma gestão bastante profissionais que cuidam disso para você. E o mais interessante é que com pouco dinheiro você pulveriza o seu capital em diversas ações. Pô, já pensou com poucos reais você investir nas 50 ações mais negociadas do Ibovespa? Como é que você faria isso se você fosse investir individualmente? Não valeria a pena. Bom, agora deixa eu mostrar algumas ETFs para a gente trabalhar algumas características de cada uma delas. De alguns fundos de investimento, né, algumas ETFs negociadas em bolsa de valores, eu destaco aqui a primeira já, que é o BB ETF S&P Dividendos Brasil Fundo de Índice. Rapaz, mas o que quer dizer essa sopa de letrinhas? Bom, BB é porque é do Banco do Brasil, então é um fundo de índices administrado pelo Banco do Brasil. ETF é o Exchange Traded Fund. S&P é Standard Poor's, uma agência de classificação de riscos e de serviços financeiros que atua no mundo inteiro. Então não confunda esse índice com o S&P 500 dos Estados Unidos. Também é Standard Poor's que mede, só que ele está medindo a atividade das 500 empresas mais negociadas na Bolsa dos Estados Unidos. Depois eu vou te trazer aqui um índice também que dá para você investir na Bolsa dos Estados Unidos, não é esse aqui por enquanto. Ele trabalha com a medição do S&P no Brasil. E dividendos, porque eles fazem distribuição de lucros. Dividendo é a distribuição do lucro de uma ação já deduzidos dos impostos, do imposto de renda. Então ele já chega livre de imposto de renda, pelo menos por enquanto, até o Paulo Guedes mudar esse conceito, ele deve mudar isso em breve, mas por enquanto os dividendos que seguem livres de impostos. E aqui então ele está usando os melhores pagadores de dividendos pela classificação da Standard Poor's. E aqui tá bom, Brasil Fundo de Índice, tá? BBSD11 é o código que você vai achar para negociar lá na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. Se você digitar isso daqui tanto nos sites de preços quanto na corretora, você pode comprar essa ação. Então, o BB ETF S&P Dividendos Brasil, o primeiro fundo a utilizar como referência o S&P Dividendos Brasil, que mede o desempenho das melhores ações pagadoras de dividendos no mercado brasileiro ao longo do tempo, desenvolvido por um provedor de índices internacional, que é a Standard Poor's. Aqui está a lâmina dele, um resumão, né? Então, índice S&P Dividendos Brasil, nome BB ETF S&P Dividendos. Se você clicar nele, essa lâmina que você encontra no próprio site da Bovespa, se você clicar, ele vai direcionar você diretamente aqui para a lâmina dentro do Banco do Brasil e você tem aqui algumas informações. Então, por exemplo, nós temos aqui as informações do Banco do Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, DTVM. Ele mostra os objetivos do fundo, a política de investimento. Então, se você quer saber como é que esse fundo investe, está aqui. Está o resumão de tudo, como é que ele faz para investir. O público-alvo, quem que é o público de interesse desse fundo. Aqui o patrimônio líquido médio, o fechamento. Lembre que o fechamento aqui é o mais importante para a gente. Esse patrimônio líquido médio é de 12 meses. E aqui algumas condições. Taxa de administração, 0,5% ao ano. É o máximo que a gente pode aceitar, né? Taxa de performance no ar, ingresso, saída, carência no ar. Aí tá bom, então tá aqui as informações. Aqui nós temos também a tabela de rentabilidade. Repare que no ano de 2015 ele perdeu 23% e ele usa a taxa nominal porque não é descontado da inflação. Aí nós temos aqui uma rentabilidade em 2016,
boa, né, 42%, 2017 muito boa, 18 também muito boa, se comparar com a taxa Selic, 19 também muito boa. Então, um fundo que rendeu muito bem. Se você pensar desde o início do fundo, que foi em 2015 até dezembro de 2019, você multiplicou seu patrimônio por mais de 2, então 153%. Muito bem, aí fala mais algumas outras características do fundo, isso aqui depois, se você quiser avaliar, a gente pode voltar. E aí ele mostra aqui qual que é a composição, isso aqui que é o mais legal, porque nós vamos analisando no fundo o que, que ele trabalha do ponto de vista das ações dentro do mercado brasileiro. Então, 23% do índice é de bancos, 13% de energia elétrica, a companhia de administrações em participações 6,83%, seguradora, construção. Então você vê que para esse fundo, o que move a economia está em primeiro lugar banco, energia elétrica, companhia de administração de participações que investem em outras empresas, as seguradoras, construções e engenharia, assim vai, até o último aqui, exploração de imóveis. Água, saneamento, calçado, madeira e tal. Bom, outra coisa então, aí na lâmina tem aqui quem é o gestor, o administrador, os agentes autorizados a fazer negociação, a data da listagem aqui 2014 foi listado e começaram as negociações em 2015, né? O lote mínimo de emissão 50 mil cotas, taxa de administração 0,5% ao ano e tem os outros documentos. Bom, tem um outro aqui que é já oferecido pela Caixa Econômica Federal, Caixa ETF, Exchange Traded Fund, e Bovespa Fundo de Índice. Então você já pode esperar que ele vai replicar ou tentar replicar o fundo de índice Bovespa, olha o nome dele aqui, XBOV11. Então olha aqui, a Caixa Econômica ETF busca obter retornos de investimentos que correspondam à performance do Ibovespa. Então, se você acredita que as ações vão se recuperar, então você está achando assim, não, as ações vão se recuperar porque as ações são reflexo da economia. A economia vai voltar a aquecer em algum momento a partir do primeiro trimestre de 2021. Bom, então eu vou investir porque as ações estão com bom desconto, estão bem baratas no Brasil hoje e eu posso ganhar dinheiro com essa história. Então, na média do Ibovespa, você vai ter um aumento no valor das ações, se você acreditar nisso. Depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mais próximo do final do semestre, como nós podemos analisar os gráficos e identificar essas tendências. Bom, antes das taxas e despesas, o Ibovespa é um índice composto pelas ações emitidas pelas companhias que respondem ou correspondem a 80% do número de negócios do volume financeiro da bolsa. Mesma coisa aqui, você tem uma lâmina de resumo, o administrador é a Caixa Econômica Federal, você tem aqui os outros detalhes e aqui a taxa de administração 0,5% ao ano. Nós temos um outro aqui, ó, o eShares. Esse aqui é interessante porque ele trabalha com IBRX 100, as 100 ações mais negociadas do Brasil. É legal porque você diversifica o seu investimento. Então, para longo prazo, isso aqui é excelente porque você vai apostar no crescimento médio da economia do Brasil. Se você aposta como eu, que pior que tá, bom, fica, né? Fica, pior que tá, fica. Mas que ele pode se recuperar no longo prazo, então isso aqui é uma boa para você investir. Então, o índice Brasil IBRX 100, fundo de índice, o código dele é esse. Então, ele é baseado no índice Brasil 100, que mede o retorno de investimento numa carteira teórica das 100 ações mais negociadas da BMF Bovespa, que a gente chama agora de B3. Muito bem. Ela tem um gestor muito importante hoje no Brasil, que é a BlackRock, né, que tem produtos muito interessantes. E o mais interessante disso aqui tudo é a taxa de administração 0,20% ao ano. Muito bem. Aqui tem outro muito interessante também para quem acredita que o Brasil vai adotar boas práticas do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, o que nesse governo atual eu não acredito que vai acontecer. O governo de Jair Bolsonaro é muito contrário às conquistas de desenvolvimento sustentável, né? Tem uma outra lógica, não é a lógica que a gente chama de normativa, é uma lógica chamada de lógica de ganho ou econômica. Mas enfim, isso aqui para quem acredita nas empresas que são eficientes do ponto de vista de emissão de gás carbônico. Então tem como referência o índice carbono eficiente, que é o ICO2, um índice de mercado que mede o retorno de um portfólio de empresas do índice IBRX 50. Nós tínhamos visto o IBRX 100, né, anteriormente, agora das 50 ações mais negociadas. Aqui nós temos uma taxa bem baixinha de administração, né, para os padrões do fundo, 0,38% ao ano, e trabalha também com a gestão da BlackRock Brasil.
Aqui nós temos o Small Cap, isso aqui é legal, cara, mas aqui é mais arriscado, né? Então o risco aqui é mais elevado. Small Caps são aquelas ações que têm os menores valores de captação da Bolsa de Valores de São Paulo, tanto de captação, ou seja, de receber dinheiro, quanto de capitalização, que é multiplicar esse dinheiro em investimentos. Então é um risco maior, mas também quando você ganha é uma paulada lá para cima. Você pega empresas aí que tem variação de 50% no mês, 100% no mês, mas também você tem empresas que caem 30%, 40% no mês só. Mas enfim, para quem gosta de uma dose a mais de risco, o Small Caps é legal. Então nós temos aqui BlackRock, também é o principal gestor, nós temos agentes autorizados XP Investimentos, Morgan Stanley, Credit Suisse. Aliás, a Credit Suisse fez uma avaliação interessante para o Brasil essa semana, hein? Eles falaram que o dólar deve fechar esse ano com R$ 6,20 e eles falam que eles não apostam no real brasileiro, no BRL, de jeito nenhum. Eles preferem o rublo, né? Preferem o rublo, preferem o renminbi, yuan, moeda da China. Eles não querem saber muito do real. E aqui tem uma taxa de administração elevada, né, de 0,69% ao ano, mas como pode ganhar mais também, às vezes acaba compensando. Tem o Itenal, Ibovespa Fundo de Índice, baseado no Ibovespa também, concorrente aqui daquele que é emitido pela Caixa, então BOVV11, né, que também trabalha com o Ibovespa e tem uma taxa de administração bem baixinha, 0,30% ao ano, sendo que o gestor é o Itaú. Tem aqui o FIND11, eu vou mostrar de maneira geral para você e depois eu vou colocar os que eu indico, nenhum deles aqui por enquanto, nenhum desses aqui é o que eu indico mais. Depois você vai ver a minha carteira de indicação daqui a pouquinho. O Itenal IFNC, fundos de índice, que é baseado no índice financeiro, que são as ações emitidas pelos setores intermediários da economia do ponto de vista financeiro. Então, o setor de previdências e seguros, basicamente. Eles têm aqui uma taxa de administração de 0,6% ao ano e são geridas pelo Itaú. Tem o Itenal IGCT, fundo de índice, né, que é baseado no índice de governança corporativa Trade, que são ações de boas práticas e são ações de transparência elevada dentro da Bolsa de Valores, e essas ações aqui precisam adotar também critérios de governança, critérios de investigação, de fraudes, de boas práticas. Tudo isso aí é o ideal, né? Seria o ideal dentro de todas as empresas que atuam na Bovespa ou em qualquer lugar no mundo. Mas isso aí acaba saindo caro. Então, de qualquer forma, está aqui o preço que a gente paga e pode investir nessas ações. O Itaú é o principal, aliás, é o gestor, né? Nós temos aqui uma taxa de administração de 0,50% ao ano. Aí tem o Itenol IMET Fundo de Índice, que é um índice de materiais básicos, como indústria civil, química, papel e celulose, mineração. Você está vendo então que tem fundo para tudo quanto é gosto, né? Às vezes você tem uma estratégia que você fecha com o seu gestor, com quem está te orientando, e você pode optar por investir em áreas diferentes da economia. O Banco Itaú também é o gestor desse fundo, cobra uma taxa de 0,5% ao ano. Aqui o Itenal ISE, fundos de índice, né, que é baseado no índice de sustentabilidade empresarial, também empresas que são mais responsáveis no Triple Bottom Line, né, que é então a sociedade, que é o meio ambiente e é também a economia. Então é você ganhar dinheiro, mas respeitando a sociedade, o meio ambiente, num combate à pobreza. Então são aqueles que têm boas práticas como responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial também, como uma referência para o meio empresarial brasileiro. Ele também é gerido pelo Itaú e tem uma taxa de 4%, ou 0,4% ao ano. Tem aqui o S&P 500, né? Agora sim você trabalha com S&P 500 da Standard Poor's e você trabalha aqui com as 500 ações mais negociadas avaliadas pela S&P e tenta fazer a cópia, digamos assim, desse mesmo indicador do S&P 500. Então o Itaú é o administrador e cobra uma taxa de 0,27% ao ano. Agora tem os que eu recomendo, e recomendo porque eles têm um bom histórico de pagamentos, então pelo histórico deles é legal, né? Eles são interessantes do ponto de vista da rentabilidade,
pela diversificação que eles oferecem para um investidor, diversificação então muito interessante. Alguns eu indico porque além disso tudo tem uma taxa de administração mais baixa, não são todos, mas você vai ver aqui os que eu vou chamar atenção para esse ponto, e justamente por ser o que eu acredito em termos de valorização por conta da recuperação econômica. Então, tá lá. Né? Lembra que isso aqui tudo é para o longo prazo, né? Não é para especulação. Quais são os que eu recomendo então? Bom, então nós temos aqui o iShares S&P 500, fundo de investimento, né? Nós fazemos aqui o fundo de investimento em cotas de investimento no exterior e ele busca representar a performance do S&P 500, mas em reais brasileiros. Agora teve um bom desconto, então o fundo está relativamente barato e eu estou esperando aqui uma recuperação da economia dos Estados Unidos. Em algum momento eles vão recuperar, são uma economia gigantesca, tanto de consumo, quanto de produção, quanto de práticas. Qualquer coisa eles vão lá, fazem uma guerra em um país qualquer, vendem armamento e se recuperam. E sem falar que eles imprimem dólares americanos. Como eles imprimem dólares americanos, a capacidade de recuperação deles é muito mais elevada, ainda que eles subam um pouquinho a inflação. Então, o S&P 500, ele aqui tem o BlackRock como administrador, uma taxa de administração bem baixa, 0,24% ao ano, e ele trabalha com as 500 ações mais negociadas das bolsas dos Estados Unidos. Aqui eu peguei o gráfico dele de um mês, repara que em um mês ele teve uma tendência bastante significativa de elevação. Esse gráfico aqui foi até o dia 20, acho que eu fiz ele, hoje nós estamos aqui no dia 21, né? Foi ontem que eu fiz? Acho que foi ontem. Ontem ou anteontem, enfim, mas aqui repara que ele estava no valor de R$ 181,80. Tá ali, ó. 181,80. Então esse aqui é a variação de um mês, a variação de um ano. Repara que ele foi muito bem, aí ele teve uma queda muito abrupta, adivinha por conta do quê? Covid-19, mas ele tem se recuperado muito bem nos últimos dias, nos últimos meses. Então representa aqui uma expectativa de retomada de crescimento dos Estados Unidos. Ele teve uma pequena queda aqui no final, e você deve ter reparado que isso aconteceu porque uma companhia dos Estados Unidos, um laboratório dos Estados Unidos, afirmaram que tinham descoberto ali uma vacina que era viável para a Covid-19. Aí foi uma empresa lá que noticia fatos do meio acadêmico da área de saúde, questionou os resultados e a empresa teve uma queda de 10% num dia só. Então quer dizer que talvez os resultados não sejam mais adequados. E se você olhar aqui nos últimos 5 anos, perceba o cara que comprou aqui no começo, o tanto que ele teve de rentabilidade até hoje. Então essa queda aqui acabou sendo insignificante. Então por isso que eu falo que investimentos em fundos, principalmente ETFs, dão alegria para o investidor e principalmente num prazo mais elevado. Aqui, 5 anos. O cara saiu de uma compra de ação de aproximadamente, quanto que está ali? R$ 70 para R$ 181. Pô, o cara ganhou R$ 110 sem fazer esforço nenhum. Isso aqui é um ganho muito interessante. Compra, deixa lá e esquece. Deixa que o mercado faz o restante. Outra recomendação baseado no índice Bovespa, então BOVA11, um que eu recomendo bastante. Olhando o gráfico dele, bom, também tem a gestão da BlackRock, tem uma taxa de administração um pouquinho mais alta, mas vamos olhar aqui o que aconteceu. No último mês não é parâmetro para ninguém, porque aqui nós tivemos o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, que não está nem aí para investidor estrangeiro, ele fala o que ele quer, e isso é um problema muito sério. Não estou nem questionando o combate à Covid aqui, estou falando da postura do presidente da República e causa esse ambiente de incerteza que você está vendo. Então isso aqui é o investidor estrangeiro. Tá? E o investidor nacional também. Lembra que só esse ano mais de 70 bilhões de dólares americanos foram retirados da Bolsa de Valores de São Paulo por conta da instabilidade política que acontece no nosso país. Mas vamos olhar num prazo um pouquinho maior. Repara aqui que eles estavam indo muito bem, acumulando muito bem os recursos em um ano e despencou justamente porque o Brasil é um dos países do mundo mais afetados pela Covid-19, justamente por conta da postura que os nossos governantes tiveram. Olha que coisa interessante. O Brasil é um dos países que mais tem sol no ano, que mais as pessoas têm vitamina D, mais as pessoas também têm zinco por conta da alimentação. E essa aqui é a combinação que... e outra coisa, espaços.
Porque nós temos muitos espaços. Isso é uma combinação mortal para a Covid. Mas nós somos o terceiro país do mundo mais afetado pela Covid. Por quê? Não vou nem falar. Bom, é meu ponto de vista, né? Eu não sou negacionista. Olha só nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, nós tivemos uma valorização muito boa da Bolsa de Valores de São Paulo. E aí o que a gente observa aqui esse ano, investidor tirando dinheiro porque está percebendo que a economia não está indo bem. Mas se você parar para reparar, se você analisar bem, aqui ainda você tem um ganho para quem investiu 5 anos atrás, e aqui nós estamos observando uma pequena retomada, então não é de todo perdido. Enfim, por longo prazo eu ainda recomendo. Aqui as ações que pagam os melhores dividendos da Bolsa de Valores de São Paulo, da B3. O Itaú é o principal gestor, a cota é um pouquinho cara, né, a administração, 0,5% ao ano, mas dá uma olhada lá, né? Nesse último mês nós tivemos aqui praticamente um eletroencefalograma, um eletrocardiograma aqui mostrando que o paciente está com dificuldades, mas se você olhar num prazo mais longo, deu para ganhar bastante dinheiro aqui, depois o cara vende tudo. Meu amigo, é assim, mercado de ações, você não pode ficar descolado do que está acontecendo. Ganhou dinheiro, vende, compra outra coisa, compra renda fixa. Aqui, ó, ganhou esse dinheirão aqui, vai para a renda fixa e espera. E depois, você sabe o que acontece aqui? Quando está lá em cima o mercado, ou você vai para a renda fixa ou você vai para o ouro. Aí depois que você, não pode ser ambicioso, aí depois que você tem aqui ó, uma queda violenta, você está feliz da vida se você investiu nesses dois. Aí quando a economia começar a recuperar, você vende esses dois aqui, renda fixa e ouro, e compra ações. Aqui é a hora de comprar ação. Vamos comprar ação, porque você vai ver como o trem vai se recuperar. Olha nos últimos 5 anos, o cara que comprou aqui atrás, eu estou falando ali de 2016, nem foi tanto tempo assim, ganhou muito dinheiro. O cara saiu aqui de um valor de, deixa eu ver aqui quanto que está mais ou menos, R$ 20, né? A cota, chegou até lá a incríveis R$ 72, ganhou 50 por cota, não é pouca coisa. Aqui as 50 ações mais negociadas do Ibovespa, PIBB11. Então, essa aqui para mim é a melhor. Esse aqui é o melhor que nós temos na Bolsa de Valores, melhor ETF. Por quê? Bom, porque ele trabalha com as 50 ações mais negociadas do Ibovespa. Tem um gestor que é muito bom, muito competente, e tem uma taxa de administração que é extremamente barata, 0,059% ao ano. Tá certo, ele se comportou como eletrocardiograma aqui nesse um mês, mas se você olhar aqui o quanto ele acumulou em um ano, e se você olhar quanto ele acumulou em 5 anos, olha só a alegria que você faz. E olha aqui que nós estamos nesse momento aqui de novo. Olha esse momento, o quanto que reserva para a gente aqui de valorização. Nós temos ainda toda essa área aqui para recuperar o investimento no mínimo. Então nós temos uma chance de ganho aqui de hoje nós estamos aqui por volta de 135, 136 reais, pode chegar fácil aqui até os 200 reais, R$ 70 de ganho por ação, por cota do ETF, não é pouca coisa. Muito bem, meus caros, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o papo sobre ETF, façam suas atividades, estou à sua disposição, obrigado, um abraço e até a próxima.